Obrigado, hein, Marcelo? Evangelho de João, capítulo 9, verso 1 em diante. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor possa estar nos direcionando nessa mensagem, ó Pai, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, ó Pai, que pessoas possam compreender e entender que muitas delas andam cegas pelos seus pecados, ó Pai, mas o Senhor Jesus é essa luz que pode iluminar o nosso caminho, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, essa mensagem vai falar um pouco a respeito, né, desse milagre que Jesus fez aqui no capítulo 9. É interessante porque o capítulo 9 todinho vai falar a respeito deste episódio, desse momento, desse milagre que acontece, né? E Jesus, ele cura um homem que era cego de nascença. É alguém que nunca tinha visto nada. Pessoa que estava desde quando nasceu na completa escuridão. Não tem problema não. É. Então veja só, irmãos, a primeira coisa que nós podemos aprender através desse texto é que os discípulos, eles questionaram a situação desse homem. Tá aí, logo no verso 1, né, fala desse homem que Jesus vê passando, né, e no verso 2, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou foi os seus pais para que pudesse nascer cego? Então, havia-se um entendimento de que alguém que nascia com algum problema de saúde era por causa de algum pecado. Eles atrelavam, né, a situação da pessoa com o pecado, tá, irmãos? E isso era algo errado, porque, irmãos, desde que o mundo é mundo, vai nascer pessoas com problemas. Né? Não existe uma regra específica. Mas no meio do povo de Israel, no meio do povo judeu, nessa época, eles observavam as pessoas, e se a pessoa tivesse um problema de saúde, com certeza é consequência do seu pecado. E por isso que os discípulos perguntaram isso para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ou seja, eles atrelavam a situação do cego com algum pecado que tinha sido cometido. Tá? E nos dias de hoje, acontece isso também. A pessoa começa a passar por uma tribulação, tem pecado. Provavelmente fez alguma coisa terrível. Tá? Olha, irmãos, existe algo que é ensinado nas Escrituras que se faz realmente real nas nossas vidas, na vida da humanidade. Que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, certamente vamos colher. Tá? Mas nem sempre alguém está passando por algo que é ruim, vai dizer que é pecado. Né? Quando a pessoa está tudo bem, ninguém fala nada, né? Mas quando está com problema, normalmente já vai julgar as pessoas. E os discípulos, eles tiveram
esse questionamento. E o que Jesus responde aí para eles? Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Irmãos, as obras de Deus aqui vai ser manifestada no momento da cura, mas também se faz presente na situação daquele homem. Porque veja só, irmãos, quando o homem cometeu o pecado lá no Jardim do Éden, Adão, o pecado entrou na humanidade. E com isso veio as consequências do pecado. E que consequências foram essas? Todos os problemas que nós temos no mundo, irmãos, é por causa do pecado. É consequência do pecado original lá. A terra começou a sair, né, erva daninha, entendeu? Aí já começou a haver, né, uma disputa entre um irmão e o outro. Aí já teve o primeiro assassinato lá entre Caim e Abel. Irmãos, ali já começa, e você percebe também, irmãos, por exemplo, você tem várias mulheres no Antigo Testamento e também no Novo Testamento que eram estéreis. Consequências daquele pecado, irmãos. Porque quando o pecado entrou na humanidade, ele desestruturou tudo, ele bagunçou tudo. Inclusive nós, os seres humanos. E por isso que nascem pessoas com defeitos. Será que lá no céu vai nascer pessoa com defeito? Claro que não, né, irmãos? Na verdade, no céu, acho que não vai haver nascimento como é aqui. Mas lá não vai ter ninguém com problemas, né? Nós seremos transformados, receberemos um novo corpo. E, na verdade, Adão era perfeito. E Eva também. Tá? O problema foi por causa do pecado. E aqui Jesus fala, olha, nenhum nem outro pecou. Então, não pense que a gente sofre por causa de um pecado específico, tá, irmãos? Mas, de forma geral, o sofrimento é por causa do pecado. Tudo bem? Muito bem. E Jesus, irmãos, ele já fala, ó, o problema que aqui nós vamos ver que não é só essa cegueira, de você não conseguir enxergar. Mas existe também um ensinamento aqui nesse milagre, que diz respeito à nossa forma de ver espiritual. Porque a maior parte das pessoas, irmãos, não entende as coisas de Deus, não entende por que eles estão aqui, qual é o plano de Deus para a vida do ser humano. E por quê? Porque existe uma cegueira espiritual de forma geral. E Jesus vai trabalhar isso também com relação a esse homem. Por quê? Uma das coisas que eu consegui notar nesse texto aqui, irmãos, é que o homem não conhecia Jesus. Porque ele era cego. Tá? Ele não sabia quem era Jesus. Ele sabia que havia um homem chamado Jesus e que foi ele que mandou ele lá se lavar. Mas ele não sabia quem era. Por quê? Porque ele não enxergava. Tá? Então perceba só, irmãos. As pessoas têm ouvido falar de Jesus, mas não o conhecem. São cegos. Você fala de Jesus para as pessoas, algumas delas até aceitam Jesus, mas não há nenhum tipo de transformação na vida delas. Você entendeu? Porque não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador. Porque não crê que Ele pagou pelos seus pecados. Então eles têm uma visão, um conhecimento de Jesus completamente escuro. Eles não conseguem enxergar. Tá? Bem, muito bem. Mas, olha só que coisa interessante. Jesus vai falar no verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, de fato, veja só, as coisas têm que ser feitas à luz, na claridade, e não no escuro.
Aliás, né, as coisas piores que acontecem são normalmente no período da noite, nas trevas. Tá? Pode perceber. A humanidade está tão perdida que até de dia acontece coisa ruim, certo, irmãos? Mas na maior parte das vezes é à noite. Não é verdade? Né? Tanto é que a gente evita de sair de casa à noite. Principalmente na madrugada. É muito mais perigoso, irmãos. E olha só que interessante, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, convém que eu faça as obras daquele que enviou enquanto é dia, enquanto ainda está claro, ou enquanto eu estou aqui, né? Jesus continua fazendo as obras de Deus, irmãos. Ele continua sendo acesso. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Curar o cego demonstra que Jesus não só pode iluminar a sua visão, no caso do cego, ele passou a enxergar, mas também vai mudar a visão desse cego, deste homem, com relação à sua vida espiritual, em conhecer o Salvador. Tá? E nós vamos perceber que durante esse capítulo, as pessoas vão duvidar, tá? Vai haver uma certa incredulidade. Então vamos continuar ali, ó. O homem foi até o campo de Siloé, lavou-se e voltou vendo. Verso 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. O pessoal começou a olhar. Peraí, esse aí é aquele cego lá, gente. Ele está enxergando. Não, parece com ele. Aí ele fala: não, sou eu. Sou eu mesmo. Então você já começa a perceber que as pessoas não estavam acreditando que ele era o homem cego. Às vezes você encontra alguém assim: não acredito que esse cara agora é crente. Não acontece isso? Mas esse aí é aquele rapaz terrível que a gente conhecia? Não, esse aí não deve ser ele, não. Não é ele mesmo. Mas o ceguinho fala: não, eu sou ele. E aí perguntavam para ele no verso 10, diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Então veja só, irmãos, este homem aqui, ele tem uma característica importante com relação a esse encontro entre ele e Jesus. Uma relação de obediência. Porque ele diz assim, ó, o homem chamado Jesus, ele colocou lodo no meu olho e me mandou ir até o tanque de Siloé, e eu fui, me lavei lá e voltei vendo. Ele foi obediente à palavra de Deus, à palavra de Jesus. Assim também, para que você possa enxergar as coisas de Deus, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Tá? Só que as pessoas são desobedientes. E aí não recebem de Deus o milagre. Porque muitas vezes não obedece. Mas olha só, bem, se é ele, e ele está enxergando, aonde que está o homem que te fez isso? Não sei aonde que ele está. Lógico que ele não enxergava, irmãos. Agora que ele estava vendo. Não sei para onde que Jesus foi, não sei nem como é que ele é, porque ele não via Jesus. O que eles fazem? Levam esse homem até os fariseus, também incrédulos, irmãos. Pessoas que não acreditavam no poder de Jesus. E olha só o que diz aí, ó, verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo.
Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Olha aí, irmãos. Começou um problema sério ali entre eles. Espera aí. Hoje é sábado. O cara fez o lodo lá e mandou você ir lá se lavar. No sábado? Ah, não. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Está fazendo obra no sábado? Irmãos, o Senhor Jesus deu a vista a um cego, irmãos. E aqueles homens, eles estavam tão cegos com relação à sua crença, à sua religiosidade, que eles não conseguiam enxergar o que Jesus tinha feito, irmão. Assim é também nos dias de hoje. A palavra de Deus, irmãos, ela tem vários mandamentos que são muito específicos, mas existem pessoas que estão indo contra e dizem que acreditam na Bíblia. Eu posso relacionar vários tipos aqui, ó. Por exemplo, tem lugar que proíbe o casamento, tem celibato. Irmãos, o celibato não é de Deus, tá, irmãos? Não proíba de casar, porque é o contrário. Deus falou para se unir e fazer filhos, e casar e se fazer filhos. Deus abençoou o casamento. Ele criou a instituição do casamento, tá? Já sabendo da nossa natureza. É ou não é verdade? A Bíblia diz que Deus abomina a idolatria. Mas tem lugar que fala que não, eu posso ter a imagem. Mas Deus falou lá para não fazer imagem de nada. Mas vai contrário, irmãos. Sabe o que esses homens estavam falando? Não, esse Jesus aí não é de Deus não, cara. Ele curou o cara no sábado. Que isso? Não pode fazer nada no sábado. E assim se levantaram contra o Senhor, irmãos. Mas eles não se deram por satisfeitos. Ele falou assim: não, peraí, esse cara era cego mesmo? Não, talvez esse cara nem cego era. Manda chamar o pai dele, quer ver? Ó, vamos continuar a leitura aí, irmãos. Verso 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Olha só, irmãos, não só criticavam Jesus, como começaram a duvidar do rapaz também. Falou: peraí, meu, esse cara não era cego não, será que ele era cego? Manda chamar os pais. Mandou chamar o pai e a mãe. Olha que coisa, irmãos. Isso é dureza, irmãos. Irmãos, as pessoas não conseguem enxergar as obras de Deus, irmãos. Elas estão enganadas por doutrinas falsas, por líderes errados, falsos, que ensinam coisas erradas. É mais fácil as pessoas acreditarem que nós viemos de um animal lá, pela evolução dos animais, do que acreditar que Deus criou o homem. E não adianta discutir, irmãos. E não é pouca gente não, tá? Desde que se criou a teoria da evolução, irmãos, eles contestam completamente. Mas eu vou dizer, irmãos, a evolução não se encaixa nas escrituras, tá? Não tem como. Porque os animais, eles não cometem pecado, não tem consciência de pecado. Se a gente veio dos animais, como é que entrou o pecado, então? Não tem como, irmãos. Entendeu? Não tem como. Então, veja, mas as pessoas acreditam na teoria da evolução e não acreditam na palavra de Deus.
Assim como esse homem estava dizendo, eu não sei como, mas eu era cego, o cara colocou lodo aqui, e eu voltei vendo, me lavei. E os vizinhos, as pessoas que conheciam ele, pegaram ele e falaram, esse cara aqui era cego, é ele mesmo, só pode ser ele. Levaram lá. Mas eles não acreditavam, mandaram chamar os pais. Olha só que coisa interessante, irmãos. Verso 19. E perguntaram-lhes dizendo, é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Chamaram o pai e a mãe e falaram, esse aqui é o vosso filho que vocês dizem que era cego? Mas como é que ele está vendo agora? Só que os pais, com medo dos fariseus ali, daqueles doutores ali, aqueles homens de coração duro, olha o que eles responderam. Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. E por que eles fizeram isso? Verso 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, peraí, irmãos, o grande questão não tinha nada a ver com o homem, que era cego, se não era, se era sábio ou não. O problema era alguém dizer que Jesus era o Cristo. E aí que está o grande X da questão, irmãos. A questão não é a pessoa acreditar ou não na evolução, aceitar essa teoria, não. E aceitar outras coisas, não. O problema é reconhecer que a palavra de Deus é a verdade, irmãos. Que somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Isso eles não querem aceitar. Porque eles são contra Deus. Porque eles não conseguem enxergar. Porque eles não conseguem ver. Olha, pode ser que a minha religião não seja perfeita, mas eu sou dessa religião, não vou abrir mão. É assim. Irmãos, eu já ouvi isso aí várias vezes quando estou fazendo religião. Não, eu sou de tal religião, estou satisfeito, não preciso nem falar da sua. Tá bom. É assim, irmãos. Não importa qual é a verdade, é a minha verdade que prevalece. Mas, irmãos, não se engane. Jesus é a verdade. E Ele é a palavra de Deus, irmãos. Tá? Perguntaram de novo para o rapaz e ele respondeu. Ele falou, eu não sei se ele é ou não, mas o que eu sei é que o que ele fez, ninguém faz. Se for pecador. Se for do mal. Na verdade, esses homens não acreditavam em Jesus, irmãos. Verso 23. Por isso é que os seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Irmãos, dá glória a Deus e fala que Jesus é pecador. Incrédulo. Irmãos, nós somos colocados diante dessa sociedade diversas vezes para nós negarmos a nossa fé, tá, irmãos? Mas sabe o que esse homem respondeu? Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo sido cego, agora vejo. Irmãos, se veio evolução, uma coisa eu sei, irmãos, que agora eu sou filho de Deus e eu creio na sua palavra. E eu não aceito essas coisas.
não aceita o pecado, irmãos. Eu não preciso ficar lá no meio da rua gritando, eu sou contrário a isso, eu sou contrário. Não. A Bíblia não diz para mim fazer isso. Mas a minha convicção eu guardo para mim. E é essa que eu defendo. Olha aí, se é pecador eu não sei. Mas eu sei que agora eu enxergo. Agora eu estou vendo. E a hora que eu ver esse homem, eu vou reconhecer ele e vou acreditar nele. Porque ele fez esse milagre. Um homem de nascença que nunca viu a luz, irmãos. E agora enxergava. E os fariseus estavam preocupados se esse homem era pecador ou não. Na verdade, irmãos, eles não criam no Senhor. E tornaram-lhe a dizer, como te abriu os olhos? Respondeu, já disse, não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, peraí, irmãos. Deus ouve qualquer um, irmãos? De forma nenhuma. Deus só ouve aqueles que temem a Ele, irmãos. As pessoas ficam lá, orando, lá para as imagens, lá, mas, irmãos, aquela imagem não vai responder. Não vai, irmãos. Não, mas se eles querem acreditar na imagem, não tem problema, entendeu? Só que não vai responder. Não vai responder. A Bíblia diz isso mais de uma vez, tá, irmãos? A Bíblia diz assim, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pernas, mas não anda, irmãos. Obras feitas por mãos de homens. Tem nada de milagroso numa imagem, irmãos. Pelo contrário, são todas iguais. Se uma imagem fosse algo sobrenatural realmente, né, teria só uma, né? Só teria uma, né, irmão? Só aquela lá, né? Mas não. Tem vários tipos mesmo, tá? Tem que ver. O problema é que a gente tem que ver para crer, né? Não, aquilo ali não é meu Deus aquilo ali. Aí por que você está prostrado sobre ele, então? Diante. Por que oferece as coisas? Mas não adianta, irmãos. Desde que o mundo é mundo, há idolatria no mundo. Sabe por que Deus foi contundente quando ele escreveu lá? Não quero que faça imagem de nada que tem em cima do céu, debaixo da terra, debaixo das águas, de nada. Eu não quero que faça imagem nenhuma. Porque Deus não tem imagem, irmãos. Ele é espírito. Não tem forma. Pastor, como é que é isso? Não sei. Quando Moisés falou para ele, mas quem é você? Eu sou o que sou. Deus é eterno, irmãos. Ele é Deus. A gente não consegue compreender. Nós somos criados por Ele. Criatura. A gente não consegue chegar lá. Irmãos, mas Jesus se fez revelar. Amém? E este homem ainda não tinha visto Jesus, irmãos. Mas agora ele vai ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque os fariseus vão expulsar ele. Vamos continuar. Versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que se alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram.
Está vendo? Agora ele vai se encontrar com Jesus. Jesus, ouvindo que tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Irmãos, eu quero parar aqui. Você acredita mesmo em Jesus? Então obedeça. Para de colocar outras coisas. Confie só no Senhor Jesus, irmãos. Só nele, só na sua palavra, só naquilo que ele falou, naquilo que ele mandou. Não precisa de mais nada. Esquece do pastor, do padre, do sacerdote, esquece todas essas pessoas. Obedeça a Jesus, irmãos. Tu crês no Filho do Homem? Olha a resposta desse homem, irmãos. E ele respondendo, disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Eu quero dizer para você, creia no Senhor Jesus e será salvo. Amém? Amém. Precisa de mais alguma coisa, pastor? Não. Precisa de mais nada. Mais nada. Quem é ele, pastor? Quem é esse Filho do Homem? Para que eu creia nele. Jesus. Ele é o Filho do Homem. Eu quero ver, me mostra. Jesus fala para ele. E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Amém? Aqui acontece o segundo milagre da vida desse homem, irmãos. O primeiro foi voltar a ver, né? Voltar não, foi ter a visão, né? Ser curado da sua cegueira física. Mas o segundo milagre era a cegueira espiritual. Mas agora ele enxergou Jesus. E ele creu e o adorou. Olha o que Jesus disse para ele, irmãos. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Então, peraí, este homem podia ver alguma coisa? Não, não podia ver nada. Tem alguém lá? Ah, deve ser o rapaz. Irmãos, aquele homem podia enxergar? Não, não podia enxergar nada. Jesus faz o milagre para que ele possa ver, e ele então vê a Jesus. E ele crê no Senhor Jesus. O que acontece, irmãos, é que as pessoas não conseguem enxergar Jesus. Não conseguem enxergar. E olha o que Jesus diz deles. Verso 40. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Irmãos, se alguém não consegue ver a Jesus por meio das Escrituras, irmãos, e reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador, é cego. E permanece nos pecados. Mas aquele que consegue enxergar a Jesus, irmãos, esse é salvo. Aquele que vê a Jesus e crê. Porque, eu vou dizer, irmãos, quando a pessoa entende quem é Jesus, ela se converte, irmãos. Porque Ele traz luz à nossa escuridão. O apóstolo Pedro diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Entendeu? Então, para você sair das trevas, você tem que enxergar em Jesus. O problema é que esses homens continuavam cegos. Mas este homem cego foi salvo e voltou a ver.
talvez alguém que esteja nos assistindo ainda esteja em trevas. Pois eu quero lhe apresentar Jesus como a luz para a sua cegueira, como a luz para a sua escuridão, para as suas trevas. Não há outro. Jesus veio para ser a luz deste mundo, irmãos. Este homem, infelizmente, aqueles homens não conseguiam enxergar em Jesus a luz que veio ao mundo. Mas lembre-se, se você diz que vê, está cego ainda. Se você não enxerga a verdadeira luz em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. A maior cegueira é o incrédulo, aquele que não crê no Senhor Jesus. E a única forma de você enxergar é crendo em Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor Jesus é a nossa luz, que encaminha os nossos caminhos, que nos mostra o caminho, que nos mostra a verdade, que transforma as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos estar na luz e não nas trevas, ó Pai. Pai querido, talvez alguns ainda estejam andando no escuro, não enxergando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, ó Pai. Por isso eu clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando a Tua palavra, para que pessoas possam sair das trevas e chegar à verdadeira luz, crendo no Senhor Jesus, confessando os seus pecados e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa também abençoar os Teus servos aqui reunidos nesta noite, ó Pai, que possamos nos fortalecer na Tua luz, na Tua verdade, ó Pai, para que possamos ser luz onde quer que nós estejamos. Nós pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa estamos encerrados.